A maioria aqui eu acredito que já te conhece, mas eu queria que o pessoal entendesse como é que tu acabou conhecendo o Brasil, eu acho que você acabou vindo para Santa Catarina uma época atrás, aqui para Indaial, né? Se tu pudesse contar um pouquinho dessa história, como é que tu acabou decidindo vir para o Brasil, lógico, dentro daquilo que tu quiser falar, não precisa abrir Sim, tudo, né? sim. Mas eu acho que o pessoal ia gostar de conhecer um pouco a tua história também. Você sabe, né? Cada um tem a sua história, cada um acho que pode escrever um livro, né, da sua vida. E nós, como muitos outros também, nós tivemos bastante transtornos na nossa vida. Meu pai, ele era militar e teve doente, bastante doente, e tivemos bastante problemas. E através disso nós fomos indo ao Brasil, sendo também mais ou menos refugiados daqui. Né? Isso é um pouco difícil de explicar, demora Sim. muito e mexe E, bastante comigo, sabe? e aí você viveu muito tempo aqui, né? Quantos anos você viveu aqui em Santa Catarina? Quase 10 anos. Quase 10 anos. Sim, Foi, naquela foi... época nós fomos de Munique a Recife. Chegamos em Recife, sabe, aquele calor enorme. Nós saímos do avião, vimos aquele pessoal pequeno. Ainda na época eles dançavam para a representação. A gente recebeu um coquetel, uma bebida, né, qualquer. Foi bastante interessante. Hoje em dia não existe mais, né, eu acredito. E de lá nós fomos ao Rio, ficamos 6 dias lá e depois a Pomerode. Tu tinhas que idade na época? 18. 18 anos já. Sim, E, faz muito tempo. e veio para cá sem falar nada de português. Absolutamente nada. Como é que foi E se adaptar? não foi tão fácil, né? Imagina. Até para as pessoas que hoje em dia ainda resolvem sair do país, do Brasil, de repente, sem saber o idioma, mas hoje em dia ainda existe a internet, já pode conhecer algo melhor. Naquela época não existia. Então, realmente, a gente não fazia ideia do que esperava pela gente. A gente só sabia que lá existia comunidades falando alemão, mas mais do que isso, naquela época eu me lembro, a gente até assistiu um documentário sobre Rio de Janeiro, e lá eles mostravam aqueles montoeiras de lixo, sabe, naquela época queimava ainda, etc, né? Mas só. Futebol e samba. Ô Caio, estão dizendo aqui nos comentários que se eu tirar a boina, a gente fica irmão gêmeos aqui. Ah, é verdade. Pois é. E aí tu conheceu a cultura, tu conheceu a língua, mas tu conheceu a tua esposa aqui também, né? Ela é brasileira, né? Exatamente. A minha esposa é descendente alemã, é brasileira e, inclusive, era minha professora de português. E eu imagino que até hoje ela te oriente muita coisa no canal. Ela deve ter uma participação contigo no Sim, canal também, sim. né? E muitas vezes ela também me xinga porque eu falo ainda certas coisas que não, como é que eu vou dizer? Eu falho muitas vezes nos vídeos, né? Ela é a tua assessoria jurídica, então? Oh, com certeza. Né? Isso já mais de 38 anos, há 38 anos agora. É que são, queira ou não queira, mesmo tu tendo vivido aqui, são culturas diferentes, né? Então, às vezes, a pessoa fala alguma coisa que para vocês ali talvez seja normal, aqui talvez não tanto, né? São Sim, modos diferentes, né? bastante. Olha, Alemanha e Brasil são dois mundos completamente diferentes. E o pessoal critica muito, que aqui no canal tem gente de tudo quanto é parte do Brasil, né? Aí eles criticam muito o catarinense, porque o Ah, catarinense diz assim, eu sou europeu, sou alemão, sou italiano. sim. Aham. Santa Catarina é muito diferente da Alemanha ou tem algumas semelhanças, pelo menos razoáveis? Assim? Olha, você diz a natureza, no fundo, no caso, Não, a cultura mesmo, a maneira de construir, talvez, não sei, aquilo que tu observou, o que tem de diferente, o que tem de parecido com a Alemanha aqui em Santa Catarina, principalmente na região aqui de Blumenau, Indaial, né? pois é, o que eu na época e hoje em dia também ainda vejo, que eles têm bastante orgulho pela sua descendência. É justamente isso que você falou, né? Que eles falam que eles são europeus.
E isso me também surpreendeu, na época, quando nós chegamos ali, que a tradição, eles cultivavam ainda tão forte. E é uma Às vezes até mais do que aqui. Mais do que aí. Né? Às vezes, assim, quando eu chego lá e vejo, naquela época foi mais forte ainda, porque lá naquela época a maioria, ou grande parte dos pais e filhos falavam ainda alemão. Hoje em dia, infelizmente, não. Mas é o tempo, né? Lógico. E eles cultivam muito, até inclusive hoje em dia ainda tem de novo alguns, como é que a gente diz? Alguns projetos lá que cultivam, né, a tradição, as danças, a folclore. E é uma cultura de uma Alemanha de 150 anos atrás, né, que está sendo preservada. Né? Exatamente, exatamente. É quase como uma cápsula do tempo, né? Pode dizer exatamente isso. E quando nós chegamos, isso foi em 1984, foi também bastante interessante, porque eles ainda falavam alemão de antigamente. Tá entendendo? Eles não Sim. usavam as palavras que a gente usava. Então, na época, a gente já teve um pouco de problemas, mas, claro, se deu para entender. Mas é que eles também puxavam muito palavras do português, sabe? Então, deu aquela mistura. Sim. No alemão deles. Eles usavam, por exemplo, em vez de um caminhão, eles puxavam para o alemão. Né? O pasto, que eles também usavam no alemão, que não tem nada a ver. Né? Sim. Então, eles puxavam muitas palavras do português também. Né? Eu achei interessante uma italiana, que é uma moça jovem, assim, ela veio morar aqui para Santa Catarina. E aí ela começou a contar a história do que ela encontrou aqui, porque ela não sabia que tinha descendentes italianos aqui, né? Ela veio para passear. Sim. E quando ela chegou aqui tinha essa colônia italiana aqui também, né? E aí conforme ela foi contando, ela começou a chorar, porque ela se emocionou pelo fato de que aqui as pessoas têm muito orgulho de terem a descendência ou a ascendência, né, italiana. Sim. Enquanto que ela não observava mais esse orgulho na própria Itália. Isso. Eu não sei se é isso que tu quis dizer quando tu comentou antes. Exato, é bem isso, exatamente. É que aqui eles estão tentando tirar as nossas raízes, sabe? Nós não somos mais alemães, não italianos, nós somos europeus. O nosso orgulho agora é ser europeu e não mais alemão. Se você diz que é alemão, isso hoje em dia para os jovens, muitos dos jovens ali não... Nós somos europeus, sabe? Então, eles conseguem, através de muita propaganda, de ensino, etc., tirar essa cultura nossa, essa nossa tradição e os nossos raízes, né? E, logicamente, por detrás disso tudo tem um grande objetivo, né? Resumidamente, o que eu quero dizer com o vídeo de hoje é o seguinte: isso aí foi apenas uma pausa. Nós vamos ver essa guerra voltar mais uma vez. Eu acho que o próprio Trump está com um jogo de cena. Eu acho que ele está dizendo, não, nós queremos paz, mas acredito eu que o que ele está fazendo é preparando o lado dele, que são os países ocidentais, para a guerra, porque aparentemente ele entende que eles não estão preparados, que apenas os Estados Unidos está preparado, e ele já disse que os Estados Unidos sozinho não vai dar conta disso aí. Então, ele está falando de paz, mas eu entendo que ele também, em algum momento, vai acabar promovendo a guerra, talvez até contra a vontade dele, talvez. Fica um pouco na dúvida, isso aí eu vou dar o benefício da dúvida, né? Mas talvez porque ele entenda que é a única opção de tentar segurar os adversários dos Estados Unidos. Inclusive, na live fechada de hoje, nós vamos falar sobre isso de uma forma mais profunda, na live do Mundo Desconhecido. Se você não participa, eu não tenho o link aqui no Substack, mas tem lá nos vídeos do YouTube.